Salve, galera, bora que sextou aqui no canal do Lessa, como sempre deixando você muito bem informado e temos muitas notícias na manhã desta sexta, véspera do jogo contra o Fortaleza, o time finalizando a preparação lá no CT do Ceará. A gente vai trazer mais informações sobre isso, mas tem outros assuntos aqui importantíssimos, como venda de ingressos para o Clássico, o setor sul já esgotado e o Fluminense disponibilizou uma carga nova para o jogo contra o River Plate em Buenos Aires. Vou explicar tudo isso aqui para vocês, passo a passo, porque tem muita notícia, inclusive envolvendo a torcida do Fluminense, que estabeleceu uma média de mais de 32 mil torcedores já nesta temporada, uma média a melhor dos últimos 10 anos. Essa é uma grande notícia e que certamente vai calar a boca de muita gente aí que fala até agora que o Fluminense não coloca torcida no estádio. E também vamos falar sobre João Pedro, moleque de Xerém, está sendo vendido lá na Inglaterra, pode render uma boa grana ao Flu. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal se você não está inscrito aqui no canal do Lessa, é muito importante. Vai aqui no botãozinho do like e vai aqui no se inscrever. É simples, rápido e dessa forma você ajuda a crescer, a fazer crescer aqui a família Lessa no YouTube. Sem vocês eu não sou nada, então conto muito com a ajuda de cada um. E galera, amanhã tem jogo do Flusão e eu já vou deixar uma dica para vocês aqui da 1xBet, que tem das melhores cotações do mercado. Isso aí é indiscutível. E eu tô olhando aqui agora, você pode clicar nesse link que tá aqui no comentário fixado, e eu tô olhando aqui agora para as cotações desse Fortaleza e Fluminense. Tô vendo aqui que a 1xBet ela tá praticamente igualando o confronto. 2,62 Fortaleza, 2,67 para o Fluminense. Eu conto ou vocês contam para eles que essa cotação do Fluminense está muito alta? Tá na cara, gente, que tá alta. Então, já sabe, né? Preciso nem falar. Dá seu palpite e vai no Fluminense. Eu acho que confiança não falta neste momento para fazer isso. E, claro, se você não fez seu cadastro e puder utilizar aqui ó, esse link, você usa o cupom 1xLessa para ganhar bônus em dobro no seu primeiro depósito. Então já faz esse primeiro depósito, o valor que você quiser, 20, 30, 40 reais, e já joga nessa vitória do Fluminense, porque isso aqui tem muito valor. Eu acho que essa cotação tá alta para o Fluminense, na minha opinião. Bom, galera, vamos lá. Vamos falar de ingressos primeiro. O Fluminense divulgou ontem uma parcial de vendas aí para o Clássico da semana que vem contra o Vasco. Vai ser a divisão de 90% para a torcida do Fluminense, 10% para a do Vasco, que vai ocupar somente o setor visitante, o setor norte. E é bom já reafirmar, já tem canal vascaíno, já tem influenciador vascaíno dizendo que o Fluminense está quebrando acordo. De novo, é sempre a mesma coisa. Vou colocar aqui na tela, o Gabriel Amaral fez agora há pouco uma publicação falando justamente sobre isso. Dando uma rápida pesquisa, a gente vê que desde 2017 os dois times exercem seus mandos no Campeonato Brasileiro. Foram 3 anos assim, um na pandemia, 2 deles na B, o Vasco no caso. O Vasco manda 90-10 em São Januário, o Flu manda 90-10 no Maracanã. Aqui, ó, foi o próprio Vasco que iniciou isso. O primeiro jogo dessa sequência foi na terceira rodada do Brasileiro de 2017. O Vasco levou para lá o jogo e o Fluminense teve, inclusive, apenas 5% de carga naquela partida. Então, isso não se aplica, já vale... Fala aqui, ó, isso é tão mentiroso que no novo Maracanã simplesmente só viu torcida mista em Fluminense e Vasco 3 vezes e sempre com mando da federação. Lembrando que no Campeonato Carioca há um acordo para os clubes dividirem o estádio 50 para cada lado. No Campeonato Brasileiro, esse acordo não há muito tempo, então é mentira, novamente uma informação mentirosa dizer que o Fluminense está quebrando acordo. O Fluminense não está quebrando acordo nenhum em tomar essa decisão. Então, mais de 21 mil ingressos, setor sul esgotado já para esse clássico. O torcedor do Fluminense pode continuar comprando. Acho que o setor leste superior já deve estar aberto, se não me engano, já está aberto também. O Fluminense abriu primeiro somente o inferior. Se eu não me engano, já vi torcedor falando que o setor leste superior já está aberto. Então, corra para comprar seu ingresso. Enquanto isso, uma decisão também muito importante. E o jogo contra o River Plate está esgotado. Ontem à noite esgotaram os ingressos para a partida contra o River aqui no Maracanã. Né, o Fluminense disponibilizou uma carga nova ali, o setor norte, embaixo da torcida visitante, que inicialmente não seria utilizado. O Fluminense conseguiu a liberação, então ingressos esgotados para
Fluminense e River Plate aqui no Maracanã. Mas para Fluminense e River e Fluminense lá no Monumental de Nunes, uma carga nova está sendo disponibilizada pelo clube. Aqui, ó, buscando atender o maior número possível de torcedores que pretendem acompanhar o time na Argentina, o Flu solicitou ao River Plate o aumento da carga de ingressos destinados à torcida tricolor para o jogo que está disputando no dia 7 de junho, no Estádio Monumental. O regulamento da Conmebol estipula que até as quartas de final da competição, os clubes mandantes são obrigados a ceder até 2.000 ingressos para a torcida visitante, ressalvada a possibilidade de, mediante acordo, os clubes envolvidos estipularem carga maior. Ciente da mobilização da torcida para apoiar o time no país vizinho, o Fluminense solicitou a disponibilização de 4.500 ingressos para os tricolores, pleito que foi parcialmente atendido pelo River, que destinou 3.500 ingressos à torcida. Então, em razão da reciprocidade, esta será a mesma carga disponível aos torcedores argentinos no Maracanã. O Fluminense vai divulgar em breve todas as informações a respeito da venda de ingressos para a partida da Argentina. Então, muito bacana isso. Uma carga em 1.500 novos ingressos. Então, para o torcedor que não garantiu ainda a sua passagem, a sua ida para o Monumental, que claro, tenha condições de fazer isso, tem aí uma nova oportunidade. E quem já comprou passagem, tem uma situação mais tranquila, que muita gente comprou passagem e está com medo de ficar sem ingresso, né? Então isso dá uma tranquilidade maior também para assegurar, portanto, uma entrada nesse jogaço histórico que certamente será esse River e Fluminense lá no Monumental, assim como será no Maracanã, né? Infelizmente em 2021 não tinha torcida e agora teremos os estádios lotados e vai ser uma festa espetacular com toda certeza. E uma matéria do GE. Globo hoje muito bacana mostra que nesta temporada em 11 jogos o Fluminense registrou uma média de 32.972 pagantes, a melhor marca no mesmo período dos últimos 10 anos. O número é tão expressivo que a maior média até aqui, neste recorte, nesse período, tinha sido em 2022, com 16.833 pagantes por partida. Isso significa que o Flu tem atraído quase o dobro de torcedores nas arquibancadas como mandante em comparação com a última temporada. Aqui mostra que o crescimento é absurdo. Em 2023, olha só, 32 mil, você tem 16.022, 13.021, 16.020, 9.000 em 2019. Olha só isso, 8.000 em 2018, quase 9.000 em 2018, 8.000 em 2017, um pouco mais de 9.000 em 2016. Impressionante o que a torcida está fazendo, e eu acho mais do que justo por tudo que esse time também está fazendo em campo. Eu acho que é uma reciprocidade. Evidentemente, você tem grandes jogadores, você sente uma identificação com o treinador, com o time, e é óbvio que isso vai ter um resultado nas arquibancadas também. Né? Nada mais natural, mas de qualquer forma é uma marca histórica nesses últimos 10 anos. O Fluminense já vendeu 362.696 ingressos nos jogos como mandantes até aqui, sendo que todas as partidas foram no Maracanã. Os maiores públicos foram contra o Flamengo, na goleada de 4-1, no clássico com o Vasco, na vitória por 2-0. Na estreia na Libertadores, contra o Strongest, 48.605 torcedores. Então, espetacular, eu acho que isso cala a boca de muita gente que diz que a torcida do Fluminense não enche estádio. Aí aprova uma média espetacular de praticamente 33 mil torcedores de média, levando em consideração que tivemos vários jogos fracos no Campeonato Carioca. Vale ressaltar isso, né? Vários jogos bem fracos no Campeonato Carioca, que são sempre, muitas vezes, jogos deficitários. E uma notícia de agora, galera, o Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira Sub-20, não convocou o Alexander para o Mundial Sub-20. Excelente notícia para nós, para o Fluminense, obviamente. Talvez o Alexander quisesse jogar, mas eu informei para vocês ontem que o Fluminense estava pedindo a liberação, que estava estudando pedir a liberação junto à CBF para que o Alexander não fosse convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Aparentemente, isso aconteceu porque alguns jogadores não foram convocados, como o Vitor Roque, né, e o Hendrick. Esses dois jogadores eles não foram convocados. Óbvio, eram nomes certos nessa lista, assim como o Alexander. Não convocar o Alexander por motivos técnicos não faz sentido. Então o Alexander certamente ficou fora dessa lista porque houve uma solicitação por parte do Fluminense fazendo valer o seu direito. Não era uma obrigação liberar o jogador para o Mundial,
fazendo valer o seu direito de ele disputar jogos importantes de Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então essa é uma excelente notícia. O jogador, é claro, né, jogar um Mundial Sub-20, muita gente entende, mas é muito melhor jogar Libertadores. Gente, mas assim, o atleta também tem seus objetivos. Defender a seleção brasileira no Mundial Sub-20 também não é um negócio, não é uma merda, uma coisa qualquer também não. Eu discordo dessa visão, eu acho que é importante também. É claro que dá visibilidade, óbvio que o empresário, por exemplo, está querendo isso, mas o clube, evidentemente, tem também um poder de decisão e fez valer o que para ele é mais importante. E eu acho que para o Alexander vai acabar sendo mais importante também jogar Libertadores. Se ele for campeão da Libertadores, por exemplo, ele sai muito mais valorizado do que disputar esse Mundial. Digo valorizado em termos de carreira, né? Pode ser até que não financeiramente, mas em termos de carreira, certamente ele sai mais valorizado. Então, para mim, é uma decisão que acaba sendo bom para todos os lados. E o garoto João Pedro está sendo vendido lá na Inglaterra. Ele está muito perto de acertar a transferência dele para o Brighton. Ele está saindo do Watford indo para o Brighton. Informação ontem do jornalista Fabrício Romano. Ele revelou que o negócio vai gerar em torno de 30 milhões de libras, cerca de 188 milhões de reais. E aí, nessa negociação, o Flu tem direito a 5% de mais-valia, que é a diferença entre o valor que foi vendido ao Watford e que os ingleses vão receber nessa venda para o Brighton, mas dentro desse valor também existem alguns descontos. E, portanto, ainda não é possível a gente precisar exatamente quanto o Fluminense vai receber. E, além disso, tem o mecanismo de solidariedade da FIFA. O Fluminense tem direito a 3,5% pela formação do jogador. Portanto, esses valores eles podem chegar a pouco mais de 1 milhão de euros, então o Fluminense teria direito aí a cerca de pouco mais de 6 milhões de reais nessa mais-valia, fora outros 6 milhões e meio mais ou menos pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, e isso daria quase 13 milhões de reais. Então, assim, é uma excelente notícia, mais uma grana entrando aí, uma grana que talvez... Aliás, não dá para dizer nem que era esperado, porque a venda do João Pedro era bem possível de acontecer nessa janela de transferência. Então, caso ela seja confirmada, e certamente será confirmada nos próximos dias, mais uma grana caindo nos cofres aí do Fluminense para dar uma aliviada no caixa. O Brighton, se não me engano, está no nono lugar do campeonato inglês da Premier League e foi eliminado na semifinal da Copa da Inglaterra pelo Manchester United. É uma equipe que está fazendo uma boa temporada neste ano lá na Inglaterra. Então é isso, galera. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações aqui no canal do Lessa. Ainda temos muitas notícias aí nesta sexta-feira e, claro, informações lá de Fortaleza sobre a preparação, provável escalação do Fluminense para o jogo deste sábado. Valeu, tamo junto. Deixa o like aí e se inscreva. Esquece não.